E aí, gostou da introdução da nossa aula aqui? Você acha que a gente já está diversificando um pouquinho? Já estamos sendo diferentes para a gente iniciar essa nossa aula? Bom, como diversificar o conteúdo das redes sociais aí da sua igreja, do seu departamento? Este é o tema da nossa aula hoje. É para isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouquinho desse conteúdo com vocês. Gente, para quem não me conhece, eu sou Hugo Anastácio. Sou produtor de conteúdo há mais de 13 anos. Estudante do marketing, formado em marketing, com especialização na ESPM em marketing direto, enfim, atuante nessa área e nas igrejas de maneira geral há mais de 13 anos produzindo conteúdo para as igrejas. Sou presbítero da Assembleia de Deus e atuo atualmente já há 6 anos, na verdade, já vou fazer 6 anos, né, mais de 5 anos, então deixa eu corrigir, ainda não tem 6 anos, que eu estou falando até hoje, né, até hoje eu estou como coordenador de mídia do Departamento de Mídia aqui da Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda, Ministério Madureira, aqui com o nosso pastor presidente Rinaldo Silva Dias, ok? Então, é só uma breve apresentação para quem ainda não me conhece, saber um pouquinho aí, bem resumidamente, com quem está falando para vocês, né? Quem vocês estão ouvindo aí neste momento, tá? E eu quero primeiramente, é claro, deixar uma orientação aqui para o início das nossas aulas. Você precisa de lápis e papel, porque são diversas anotações que você precisará fazer aqui a partir de agora. Então separa aí, lápis e papel, corre lá, pega aí, porque você precisará fazer algumas anotações. Eu vou deixar aqui com vocês 7 passos. São 7 passos para você conseguir diferenciar, diversificar o seu conteúdo nas redes sociais. E já de antemão eu te adianto o seguinte, que a gente não está falando apenas das questões técnicas, beleza? Tem muito mais além disso. Os bastidores da nossa mídia, da nossa comunicação enquanto igreja, é muito maior do que a parte técnica. E eu vou falar todos esses passos para vocês aqui. Eu quero dar os parabéns para todo mundo que está participando. Gente, isso já é um avanço imenso, tá? E este avanço já faz parte dos nossos passos aqui. Nós vamos comentar sobre eles, ok? Então, os parabéns, meus parabéns para todo mundo que está participando. Fica muito ligado nas nossas aulas aqui, na nossa aula aqui em específico sobre rede social, porque eu creio fielmente que Deus tem algo muito precioso para passar para vocês através desse pouco de experiência, desses poucos 13 anos que Ele me permitiu ter experiência nessa área. Isso vai mudar radicalmente o seu modo de ver, o seu olhar para a produção de conteúdo e aí sim você conseguir diversificar o conteúdo das redes sociais do seu departamento. Vamos lá. Tome nota então do primeiro passo, gente. Propósito da mídia. Este é o primeiro passo. Para a gente saber como se diversificar, para a gente chegar nesse ponto, para saber o que produzir de conteúdo, o que conseguirmos fazer para diversificar o nosso conteúdo, nós precisamos saber qual o real motivo pelo qual estamos produzindo esses conteúdos. Qual é o propósito, de fato, de produzirmos conteúdos, de trabalharmos na mídia das nossas igrejas. Isso tanto para nós mesmos, que somos templo do Espírito Santo, igreja de Cristo, quanto para igrejas e instituições. A gente precisa aprender e conhecer melhor a respeito desse propósito. Para facilitar isso, acho que para abrir um pouquinho mais o horizonte de todos vocês, para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui que são muito impactantes, digamos assim, tá? Que mostram para a gente que nós não estamos na internet, enquanto igreja de Cristo, apenas para fazer fotinhas bonitas, ou apenas para postar aleatoriamente uma frasezinha de efeito, ou então para impactar as pessoas a respeito dos equipamentos maravilhosos que nós temos, do telão de LED que temos na igreja. Não, nós não estamos na internet para a gente ficar se exibindo com essas questões. A gente tem um propósito muito maior. E dá uma olhada, ouve aí e tome nota desses dados, que eu acho que isso vai te ajudar a abrir um pouquinho mais a mente e a ampliar o seu olhar a respeito dessas questões. Gente, quando nós falamos a respeito de produções dentro da internet, eu quero falar para vocês o seguinte, em 2019, esse dado aqui, que é o que eu tenho de mais recente, nós tivemos 700 mil casos de suicídio no mundo. Isso representa 1 em cada 100 mortes foram por suicídio. A própria pessoa tirou a sua vida. Ela muito provavelmente não esteve diante do pastor dela, pediu um gabinete e falou, pastor, eu quero me matar, me ensina aí, como que eu faço? Ela muito provavelmente não foi diante do pai, da mãe dela, né, ou do líder de jovem dela. Ela não chegou lá, sentou e falou, estou querendo me matar. Como que eu faço para conseguir me matar? Para ser eficiente? Né? Ela provavelmente não fez isso, mas muito provavelmente ela foi na internet e pesquisou sobre isso.
Então aí eu te falo, se nós, enquanto Igreja de Cristo, estivéssemos com o conteúdo certo ali, muito provavelmente a gente poderia ter alcançado uma pessoa a mais. E eu estou sendo bem extremista no caso de suicídios, porque é 1% das mortes do mundo foi através de suicídio, a própria pessoa retirando a sua vida, tá? Além disso, vamos continuar nos dados aqui. Suicídio é a quarta causa morte no mundo. Ela só perde para acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Olha a responsabilidade que nós temos de estar dentro da internet, gente. A quarta causa morte. E essas orientações, ou melhor, essas informações aqui, elas são da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Organização ligada à Organização Mundial de Saúde. Lá que a gente buscou essas informações, para a gente trazer para vocês aqui o peso desta responsabilidade de fato. Mais uma informação. Ansiedade e depressão entre os jovens. Isso mesmo. Entre os jovens, assim como você, jovens, assim como seus amigos de escola, de faculdade, jovens e adolescentes, subiu de 11,6% para 25,2% em setembro de 2021. A revista Veja divulgou uma matéria a respeito disso. Nós estamos falando de mais do que o dobro de pessoas entrando para casos de ansiedade e depressão, o dobro de jovens. Até que a pessoa, num quadro intenso de depressão, chega no extremo de fato e se isole de tudo e de todos, ela começa a se isolar às vezes das pessoas fisicamente, mas ela continua com o celular na mão por um bom tempo ainda, até que ela chegue em um caso excessivo, extremo da depressão, né? Então é aí que eu te trago mais essa informação, porque se nós estivermos com conteúdo correto, no momento correto e no local correto, dentro da internet, nós vamos, em nome de Jesus, nós iremos diminuir isso. Esta é mais uma informação que nos traz à luz do nosso real propósito, o real propósito de produzirmos conteúdos para a internet. Agora, uma última informação, gente. Exposição indevida de crianças e adolescentes na internet. É a 5ª posição nos casos de reclamações no Disque 100. O Disque 100 é um canal de reclamações do governo, que ele recebe, analisa e encaminha para os direitos humanos essas reclamações. E a gente está falando aqui de pornografia infantil, de cyberbullying, enfim. A gente está falando desses crimes praticados dentro da internet contra crianças e adolescentes. A 5ª causa no Disque 100 é justamente esta. E aí eu repito para você, o que eu e você estamos fazendo dentro da internet, enquanto Ministério Independente, enquanto departamento, enquanto Igreja de Cristo, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade dentro da internet? Nós estamos inundando a internet de bons conteúdos que realmente mudam a vida das pessoas, ou nós estamos sendo apenas mais um mero espectador? Olha só, agora leia comigo aí em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Paulo fala o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, para de todos os modos chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo deixa bem claro para a gente aqui que ele fez por todos os meios, ele fez de tudo por todos os meios. Inclusive, se ele estivesse aqui hoje com a gente, provavelmente poderia ser ele gravando esse vídeo aqui para você. Porque, sem dúvida, ele estaria utilizando a internet para ampliar o reino de Deus, com esse real propósito pelo qual eu creio que Deus tem permitido que a internet alcance tantas pessoas, milhões e milhões, bilhões de pessoas, para ele nos dar essa chance de espalhar, de aumentar o reino dele muito mais do que o que a gente consegue fazer fisicamente. Tá? Então este é o real propósito do departamento de mídia, da mídia das nossas igrejas, das nossas mídias de departamentos e da minha mídia pessoal também. Isso eu trago para você também, enquanto pessoa, enquanto jovem e ativo, presente nas redes sociais, que você também utilize a internet de maneira adequada. Então anote aí, porque este é o nosso primeiro passo, saber entender, compreender de fato o real propósito da mídia. Dito isso, gente, nós vamos agora para o nosso segundo passo. Tempo com Deus. Hugo, mas como assim? A gente precisa tempo com Deus para diversificar o nosso conteúdo? Claro, em tudo que nós fazemos, nós precisamos do direcionamento do Senhor nas nossas vidas. Gente, é algo muito simples. Busque-me e me encontre.
né? Se a gente precisa fazer algo que venha do coração de Deus para as nossas vidas e, consequentemente, para a gente conseguir expandir o reino dele através da internet, nós precisamos encontrar com ele. Nós precisamos estar próximo do Senhor. Nós precisamos ter tempo com o Senhor. Nós precisamos separar o nosso momento de oração, de leitura, porque tudo que a gente produz precisa ser para Ele. Precisa ser focado nele, precisa ser focado no reino de Deus, precisa ser focado nas maravilhas que Ele pode fazer por nós. Para aí sim a gente conseguir atrair as pessoas, todas as pessoas, não somente essas que eu comentei no passo 1, mas todas as pessoas, a gente conseguir atraí-las para o reino de Deus de maneira geral. Tá? Então a gente precisa ter tempo com Deus. Bom, a gente aqui tem sempre algumas experiências que acontecem com a gente, né, que são bastante inspiradoras para nós mesmos, né, para a gente continuar, que a gente começa a perceber que a gente está no caminho certo. A Priscila está sempre me ajudando nas ideias, né, ela sempre tem muitas ideias aqui para passar para a gente, e a gente está sempre em oração junto, né, a gente tem esse mesmo pensamento a respeito de tudo o que eu faço aqui no departamento de mídia da igreja e de todas as demais igrejas que a gente trabalha, enfim, a gente sempre tem um pensamento muito unido a respeito disso e o nosso propósito, né, também é muito unido. Gente, é constante a Priscila acordar e falar: Hugo, demorei tanto a dormir porque na hora que eu estava pegando no sono, acho que Deus me incomodou para pensar nesse conteúdo, para pensar nesse projeto. O que você acha disso? Me passa o projeto e logo a gente começa a fluir, a desenvolvê-lo. Isso acontece por quê? Porque a gente, mesmo com todas as nossas limitações, gente, nós não somos perfeitos, longe, longe, longe disso. Não é isso que eu quero passar para você. Mas eu quero te dizer que mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, a gente tenta de todas as formas se achegar e passar o mínimo necessário de tempo com Deus para a gente conseguir atrair Ele para a gente, o olhar dele para a gente e nos achegarmos à presença dele. Porque é ali que a gente vai conseguir, sim, buscar os conteúdos corretos que nós precisamos para alcançar as pessoas de acordo com aquilo que Ele quer realmente, que Ele tem para nossas vidas. Então esse é o nosso segundo passo. Passe tempo com Deus, porque produzir conteúdo focado no reino, que seja efetivo de fato, que seja eficiente de fato, que traga resultado de fato, não é simples se você estiver longe do Senhor. Aproxime-se dele, passe tempo com Deus. E o terceiro passo, gente, qual é o terceiro passo? Siga a matriz. Exatamente isso, tome nota aí. Que matriz, o que é isso que você está falando aí pra gente? A gente tem uma cópia a seguir? Gente, nós somos feitos imagem e semelhança do Criador, do nosso Deus. A palavra de Deus começa, ela é muito clara, é muito rico essa informação. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus. Então, a primeira ação ali que a gente vê, né, em Gênesis, é justamente sobre a criação. Né? E a criação, ela está ligada à criatividade, consequentemente, e a diversificar os conteúdos. Assim como a gente precisa criar e diversificar, lá no princípio, Deus criou as espécies e diversificou. Ele não criou simplesmente, haja animal e todos os animais são iguais. Não, várias espécies vieram sendo criadas. Deus criou e diversificou todas as coisas, ok? Então a gente precisa ficar ligado nisso, a gente precisa resgatar essa imagem e semelhança, porque isso está plantado dentro de nós. A gente precisa resgatar essa criatividade. Deus é um ser altamente criativo, gente. Deus é um ser altamente criativo, a gente precisa entender isso, compreender isso e saber que se somos imagem e semelhança dele, isso está dentro de nós. Às vezes a gente fala, não tenho ideia para isso, eu não tenho ideia para aquilo. E no princípio Deus criou do zero. Imagina Deus falando, estou sem ideia, acho que eu não vou criar mais nada hoje não, que já acabaram minhas ideias. Não, ele criou do zero. A gente não. Hoje a nossa parte criativa, ela é como uma teia, né? Que a gente vem pegando um monte de coisa ali diferente, a gente vem se municiando, entre aspas, de diversas informações e tudo isso aqui dentro a gente consegue criar conteúdos. Né? A gente pega puxa, mas eu vi uma ideia assim que era bacana aqui, eu vi não sei o que era diferente aqui, na hora que eu junto, eu consigo criar e eu consigo diversificar, eu consigo vir mudando os meus conteúdos, chamando a atenção para outras coisas. E a gente falar que a gente está sem ideia, a gente está sem criatividade? Não, nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos seres criativos. Nós só precisamos resgatar isso que está plantado, que está já incutido dentro de nós. Então, nesse nosso terceiro passo aí, você precisa seguir a matriz. O princípio ali de todas as coisas nos revela isso, gente. Você precisa ser criativo. Siga a matriz, é o nosso terceiro passo. E o nosso quarto passo? Vamos lá, tome nota aí, porque é justamente por
por este quarto passo que eu dei os parabéns para vocês logo no início. Quarto passo é a capacitação, gente. Nós precisamos sim nos capacitar constantemente. É uma área de atuação que muda muito constantemente. E a gente precisa estar muito ligado nessas mudanças, né? São os famosos algoritmos, por exemplo, das redes sociais aí, né? Algoritmo do Instagram, algoritmo disso, algoritmo daquilo. A gente precisa estar sempre buscando, né, formas da gente conseguir trazer um conteúdo que seja efetivo, que seja eficiente. Eu falo das duas formas, efetividade e eficiência nos nossos conteúdos e conseguirmos diversificá-los de maneira tal que a gente alcance as pessoas de fato. Eu falo isso, gente, sobre cursos, né, cursos online, sobre capacitação em workshops, em treinamento, né, como esses que vocês estão falando aqui, por isso eu dei parabéns para vocês, com esses que vocês estão assistindo, participando aqui na verdade, né, por isso que eu dei parabéns para vocês, porque a capacitação faz parte dos nossos passos para a gente conseguir construir conteúdos e diversificar esses conteúdos de maneira geral nas nossas redes sociais. Eu mesmo participo até hoje de diversos, eu não te falo de um não, de diversos conteúdos de treinamentos online, de treinamentos presenciais. Eu participo até hoje de vários e vários desses durante o ano. Isso é super necessário para a nossa área de atuação. Então não pare apenas nesse treinamento aqui não. Continue, porque esse é um dos nossos passos. Outro ponto ainda muito importante dentro desse tópico nosso, desse nosso passo de capacitação, é ter boas referências, gente. A gente precisa manter, nutrir boas referências. Neste nosso caso, a gente tem excelentes referências no mundo cristão, tá? Isso eu te falo tanto tecnicamente, como referências de modelos de conteúdos, como referência na palavra de Deus de fato, porque isso vem nos abastecendo e aquela teia que eu comentei com vocês nos tópicos anteriores, que é a criatividade, você vem deixando vir caindo um monte de coisa ali na sua teia. Sua teia vai pegando um monte de coisa das suas referências diversas, tá? Eu tenho diversas referências. Nós aqui na Plan Produções mantemos diversas referências. Essa teia vem captando um monte de coisa. Quando eu vou produzir um conteúdo, eu pego um pontinho daqui, eu junto com um pontinho daqui, eu pego uma outra questão que eu já tenho experiência e isso sim vai me ajudando a melhorar, a aumentar a minha criatividade e a conseguir produzir mais conteúdo, a conseguir diversificar cada vez mais e mais e mais e mais os meus conteúdos. Então, uma outra opção, ou melhor, uma outra opção não, um outro ponto muito importante, ainda dentro da capacitação, ter boas referências. Dá uma olhada aqui nessas 4 referências que eu estou deixando para vocês na tela. São referências que nós mesmos utilizamos. A primeira delas é a Igreja da Cidade, uma igreja batista em São José dos Campos. Excelentes conteúdos que eles produzem em todas as esferas. A Zion São Paulo, também excelente na produção de conteúdos deles. E quando eu falo de conteúdo, gente, não são apenas artes gráficas, é do conteúdo do que fazer, do que produzir, né, a nível de igreja mesmo, tá? Tudo isso passa pelas nossas mídias e reverte-se em conteúdos para as nossas redes sociais. Além disso, nós temos aqui, ó, Behance. Behance, não estamos falando de conteúdo 100% cristão, mas lá dentro, se a gente jogar ali na pesquisa Church, por exemplo, nós vamos achar diversas referências de design, sim, aí sim eu te falo de design. Né? O Pinterest também, excelente em referências. Então, por favor, aqui eu já deixo para vocês 4 modelos de referência que nós mesmos utilizamos constantemente aqui na Plan Produções. Não para copiar nada, mas para jogar isso tudo dentro da nossa teia e daí, então, fazer uma junção de todas as informações que nós viemos captando ao longo desses 13 anos e fazer o nosso conteúdo dar certo. E outro ponto, gente, ainda dentro da questão da capacitação, tá? Ainda nesse nosso passo, capacitação, é o quanto é válido a gente ter um mentor técnico, mas que seja um cristão. E eu falo isso por experiência própria. Nós, todos os anos, seguimos dentro de projetos de mentoria que nos alavancam para melhorar cada vez mais enquanto empresa, enquanto cristãos e enquanto reino de Deus, enquanto produtores de conteúdo para o reino de Deus. Isso é muito importante e a gente fala, como eu já comentei aqui, a gente fala isso por experiência própria, tá? Que você ter um mentor, uma pessoa que já percorreu aquele caminho e que pode minimizar, que pode diminuir, encurtar o seu caminho, tecnicamente falando, né, em relação à sua produção de conteúdo, em relação ao seu crescimento ministerial neste sentido, tá? Isso é muito válido. Então este é o terceiro ponto importante, manter sim o quanto mais próximo vocês puderem de um mentor técnico, porém cristão, que saiba também para onde vocês estão indo, tá? Que estejam caminhando com a mesma intensidade, com o mesmo foco que vocês.
Isso é muito importante e isso a gente fala por experiência própria. Então são esses 3 pontos, todos eles dentro do passo capacitação. Vamos lá para o nosso 5º passo. E o nosso 5º passo é use o que você tem. Exatamente isso, gente. Faça o melhor que você pode com o que você tem às mãos para fazer hoje. Não espere. A obra de Deus tem pressa, que você haja, que você trabalhe de fato, que você faça o melhor que você puder. Hoje nós temos isso daqui, ó. Celular, gente. Com o celular a gente produz excelentes conteúdos. E aqui já vou até deixar uma dica extra para vocês, tá? No @planproduções, nosso Instagram, @planproduções. A gente está trazendo diversas dicas lá sobre produções, sobre a prática mesmo, né? O bora produzir que a gente chama. E nesses conteúdos, tem alguns deles, nós temos câmera aqui, né, que são excelentes, né, de altíssima qualidade. Mas alguns desses conteúdos nós estamos produzindo lá com o celular. Por quê? Para as pessoas aprenderem e verem o quanto é possível fazer um conteúdo de excelência com um celular. Então não deixe para amanhã não, porque você precisa comprar isso ou aquilo, porque falta esse ou aquele equipamento. De maneira alguma. Faça o melhor que você puder com o que você tem nas mãos para fazer hoje. Aí, então sim, você fazendo o melhor que você pode hoje, amanhã você estará em condições de fazer algo melhor ainda. Esse é o X da questão. É aquela questão, né, gente? Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito ser colocado. A gente conhece muito bem sobre isso. E eu falo isso também, às vezes a pessoa vai falar, hoje é fácil. Você está trabalhando assim, assim, assado, trabalha com a igreja A, B e C, igrejas que têm bons equipamentos, você tem bom equipamento na Plan Produções, etc e tal. Ótimo, mas vocês veem isso hoje. Há 13 anos atrás, gente, eu comecei com uma câmerazinha amadora, literalmente uma câmera amadora. E eu fazia o melhor que eu podia com aquilo ali, com aquela câmera. Eu comecei fazendo como na Plan Produções? Só uma curiosidade aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu fazia as produções de vídeo, dos corais da igreja, cantatas e etc e tal, editava, colocava no DVD e vendia aquilo para o próprio coral. Ah, bacana, você começou a fazer dinheiro rápido. Não. Eu vendia para o próprio coral, aquele dinheiro eu tirava o valor que eu tinha gasto com os DVDs, com as capinhas de DVD, e o que sobrava eu entregava tudo em oferta para o próprio coral preparar outra cantata. Foi assim que eu comecei, isso tudo de uma câmerazinha amadora, tá? Então eu te falo por experiência própria. Uma outra experiência que a gente passou alguns anos atrás, nós fizemos a transmissão online de um evento muito grande, transmitimos online ali naqueles dias de evento para mais de 50 mil pessoas na época, e toda essa transmissão ela foi realizada com equipamentos totalmente amadores, porque na época nós não tínhamos verba para adquirir os equipamentos, né? Então, os equipamentos necessários de fato, profissionais, né, para a gente fazer aquilo ali. Nós buscamos algumas alternativas e algo que a gente precisaria profissionalmente de gastar 30, 40 mil reais, nós realizamos aí com 1.500 ou 2.000 reais no máximo de equipamentos naquela época. E todas as 50 mil pessoas assistiram os cultos daquele congresso e foram altamente abençoadas. Nós fizemos o que nós podíamos fazer naquela época. Com o que nós tínhamos na mão para fazer, nós fizemos o melhor possível. Então é isso que eu peço para vocês também. Não pare por motivo algum. Se estragou uma câmera, você não está podendo comprar um computador, faça no celular. O celular às vezes está aí na sua mão, está no seu bolso. Você consegue produzir excelentes conteúdos com ele. Se você já conseguiu adquirir uma câmera, vai lá, faz o melhor que você pode, extrai o melhor que você pode extrair daquele equipamento. Estude, se capacite, lembra do passo anteriores. Tá bom? E aí sim você vai ser colocado sobre o muito. Isso daí precisa ficar na nossa mente. Mas a gente não precisa fazer e não deve fazer as coisas esperando ser colocado sobre o muito, não. É naturalmente, tá? Mais um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem sobre o que eu estou falando agora. Hoje, ministrando essa aula para vocês, Deus está me honrando e me colocando sobre o muito. Estar falando, ministrando isso daqui para vocês no Conjaderge é algo de muita excelência para a vida de muita gente que poderia estar aqui, muitas pessoas melhores, maiores que poderiam estar aqui. Mas eu não fiz buscando isso, né? Quando a gente produz o nosso conteúdo, a gente não faz buscando isso, a gente faz buscando proclamar o reino de Deus da melhor forma possível. Mas Deus tem as suas surpresas e as formas dele de agir. Então faça o melhor que você puder fazer com o que você tem nas mãos hoje para trabalhar. Ah, e só mais uma observação ainda nesse nosso passo. Quando você se ver ali sem ter como produzir algo diferente por falta de equipamento, de uma coisa ou de outra, né? Sobre isso que eu estou te falando aqui, sobre produzir com o que você tem hoje nas mãos para fazer, chama a responsabilidade para si, tá? Por que eu te falo isso? Gente, a experiência de produzir algo, de fazer algo bem feito para o reino de Deus, quando você não tem os equipamentos certos, quando você não tem
aquilo que você realmente precisa, é uma experiência maravilhosa. É uma experiência que te faz crescer em criatividade, te faz crescer em diversificação, porque você tem que tirar do nada o tudo. Isso te faz crescer muito. Então, por experiência, não pare porque está te faltando isso ou aquilo. Não, continue, porque você vai conseguir crescer e ampliar muito os seus horizontes quando você está limitado para produzir alguma coisa, mas que você precisa e que você quer de fato produzir e impactar vidas. E o nosso sexto passo chama-se mova-se. Exatamente, não fique parado, gente. Aprenda, faça de fato, diversifique tudo que você faz, tá? Esse negócio de ficar paradinho ali esperando as coisas caírem do céu, isso não vai acontecer. Você precisa abrir a sua mente para a criação de conteúdo, abrir a sua mente para a criatividade, abrir a sua mente para conseguir diversificar tudo que você produz aí nas suas redes sociais. Chega de só ficar fazendo arte de divulgação de culto, de postar só artezinha de culto. É importante? É. Precisa ser feito? Precisa. Mas a gente precisa mais do que isso, gente. Tá? Vou te dar um exemplo aqui bem prático a respeito disso. Quando a gente faz artes, as mesmas artes, por exemplo, vou postar o mês inteiro a mesma arte de divulgação desse culto aqui. Então as pessoas já sabem que vai ter aquele culto. Na primeira semana que você postou, elas curtiram, na segunda já diminuiu, na terceira e na quarta já ninguém curtiu. Por que eles não gostaram da sua arte? Não. Porque foi algo repetitivo, que eles já sabiam que teria aquele culto e para de curtir. O que é o algoritmo do Instagram, por exemplo, estou te dando um exemplo do Instagram, como que ele entende? Ele precisa que as pessoas interajam com o seu conteúdo. Quando o seu conteúdo parou de ser curtido, parou de ser comentado, parou de ser encaminhado e salvo, ele começa a entender que você está produzindo conteúdos que não são relevantes, que não são interessantes, as pessoas não estão gostando de ver o seu conteúdo. Então ele para de entregar os seus conteúdos. Diminui ainda mais a entregabilidade, que já está muito baixa, diminui ainda mais em relação às suas redes sociais. Então o que seria o ideal você fazer? Precisa fazer arte do culto? Precisa sim. Pega ela, joga pelo WhatsApp, encaminha para os grupos, manda para o pessoal no WhatsApp. Pega essa arte, remodela ela no tamanho de stories, coloca nos stories porque o algoritmo trabalha de forma diferente ali. E no feed, por exemplo, você pega e posta aquelas fotos bacanas, bonitas, que chamam a atenção do público, para que as pessoas queiram sentir aquela presença de Deus através daquela fotografia, e eu falo muito sobre isso também nos meus conteúdos. Pega essas fotos, joga ela assim no feed, fotografia engaja muito mais, e na legenda você coloca, hoje tem culto, e coloca ali sobre o seu culto, o que vai ser, qual é o dia, qual é o horário. Então é uma forma de você conseguir ir diversificando os seus conteúdos, tá? Então já te dei aqui um exemplo bem prático do que você pode fazer para tentar começar a aumentar o engajamento com as suas redes sociais. A gente precisa produzir conteúdo, gente, que construa um relacionamento com as pessoas, né, e que atraia as pessoas para a presença de Deus. A questão que eu comentei aqui rapidinho sobre uma foto, né, eu falo muito sobre você poder pregar o evangelho, de você conseguir falar sobre o reino de Deus através de uma simples fotografia. As pessoas me perguntam, Hugo, como isso é possível? Né? Quando você consegue fazer uma fotografia e essa fotografia ela deixa transparecer o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento, né? Aquela presença de Deus que a pessoa estava sentindo, que aquele jovem estava sentindo naquele momento ali, ou que aquele pregador estava ali com aquela veemência toda ali pregando e consegue transmitir isso numa fotografia, você está pregando o reino de Deus. Como assim, Hugo, eu estou pregando o reino de Deus? Só mostrando isso, que quem ver essa fotografia, por diversos momentos, ele pode não estar bem, por exemplo, ou até estar bem, mas ele querer algo a mais ainda, e ele olhar e falar, gente, o que é isso que essa pessoa está sentindo nessa fotografia aqui? Que diferente que ela está sentindo. Ela parece tão feliz. Nossa, ela chora, mas transparece uma alegria tão grande. O que ela está sentindo? Eu quero sentir isso também. Onde que ela estava? Eu quero ir lá também. Onde essa pessoa está pregando? Nossa, parece estar tão bom. Quantos jovens ali louvando a Deus parecem estar tão felizes. Eu quero sentir isso também. E com uma fotografia, gente, às vezes basta uma fotografia para você atrair as pessoas para a presença do Mestre. E ali, então, ela sentada dentro da igreja, ou ela vendo e comentando com você por um direct, e você poder comentar com ela pelo seu celular mesmo, e falar, gente, isso daí era só a presença de Deus, simplesmente a presença de Deus, e é isso que eu tenho para te apresentar. Vamos comigo, vem comigo para a igreja. Você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus aí, pelo meu direct, aceita Jesus aqui mesmo. E depois vem caminhar com a gente, né? Então são coisas que a gente precisa entender,
desde o início do nosso primeiro passo, do propósito real da mídia da nossa igreja, até agora onde eu estou te falando. A gente precisa entender, juntar todos esses passos para a gente conseguir ser eficiente, para a gente conseguir ser efetivo na nossa produção de conteúdo. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa interagir com as pessoas. A gente precisa criar conteúdos que criem um relacionamento com as pessoas de fato. Tá? Porque quando a gente cria um relacionamento, as pessoas começam a se aproximar mais. Quando elas começam a se aproximar mais da gente, a gente começa a ter mais oportunidade de falar do reino de Deus, de falar de Jesus, né? De falar do Deus que a gente serve. Então o caminho é por aí, o caminho é este. E além da gente conseguir atrair essas pessoas de fora, nós precisamos também lembrar de quem já está no nosso meio, de produzir conteúdos que também engajem com essas pessoas, que também crie relacionamento com as pessoas que já estão, com os jovens que já estão na nossa igreja hoje. Tá? Então a gente precisa também produzir conteúdos para essas pessoas. Eu vou te mostrar agora, eu vou te falar agora a respeito de alguns modelos, alguns exemplos de conteúdo, de como a gente consegue mudar, diversificar, diferenciar, tá bom? Vamos lá. Bom, o carrossel, por exemplo. Dá uma olhada nesse carrossel que a gente fez aqui apenas com fotografia. Olha só se você não sente algo diferente ao ver as fotos da preletora, da professora Flávia Veloso. Gente, são imagens diferenciadas, nós utilizamos para fazer um carrossel. É uma imagem que chama atenção, que atrai as pessoas para querer sentir aquilo ali, para saber um pouquinho mais sobre o que estava acontecendo ali, de acordo com as fotografias que nós temos. E além disso, desperta a curiosidade. Então, aí eu volto para a parte técnica do algoritmo. Eu faço com que a pessoa fique mais tempo presa na tela do meu celular, dentro da minha rede social. Quando isso acontece, o que eu falei para vocês? O algoritmo entende que o meu conteúdo é relevante, porque as pessoas estão gostando de ver. Porque eu coloquei imagens ali atrativas para os dois motivos. Primeiro, atrair as pessoas para próximo do mestre. Segundo, deixar as pessoas por mais tempo dentro da minha rede social. Então o algoritmo vai entender isso, vai distribuir mais meu conteúdo. É mais ou menos assim que funciona. Outro tipo de carrossel também é fazer um estudo bíblico, às vezes, em carrossel, né? Onde uma mensagem deixa uma curiosidade no ar para que a pessoa precise passar para o lado e, consequentemente, ler a outra mensagem. Aí sobra mais uma curiosidadezinha, ela precisa passar para completar. Nisso, ela fica mais tempo no seu Instagram também. Isso é melhor para você no algoritmo, tá? Do Instagram. Estou dando o exemplo do Instagram aqui novamente. E é melhor também para as pessoas que estão ali para receber um pouquinho mais da palavra de Deus, porque elas serão muito mais abençoadas com um carrossel que tem diversas mensagens ali para ela também. Beleza? E se tratando das nossas igrejas aí, a gente precisa, nós somos altamente produtores de conteúdo. Nós temos os cultos todos os dias, todos os momentos. A nossa igreja está produzindo conteúdo todo instante. Então a gente precisa, claro, ter pessoas, né, para conseguir captar esses conteúdos, para reverter isso em conteúdos para a rede social, ok? Então a gente precisa de mão de obra aí. Mas a gente tem que estar ligado no seguinte, a gente pode, por exemplo, pegar trechos das pregações e fazer virar vídeos curtos para o feed de Instagram, para o Reels, para TikTok, para tudo isso, para Facebook. A gente pode tirar uns trechos pequenininhos que a gente conhece, né, que a gente assiste muito aí, a gente tem que virar produtor, ao invés de só espectador. Então, um outro exemplo, são esses trechos de pregações. Se por um acaso a sua igreja não faz transmissão ao vivo, separa uma pessoa para estar ali com o celular mesmo que seja, gente. Se não tiver câmera, com o celular mesmo, gravando alguns trechos da pregação, né, grava alguns trechos para você poder depois cortar esses trechinhos, pegar aquele ponto-chave ali, e com esses conteúdos conseguir chamar a atenção do público e conseguir levar o reino de Deus através da internet. Além disso, gente, bastidores, se tem algo que chama a atenção, é despertar a curiosidade com os bastidores. Aí você também consegue produzir, criar, dá para você ter uma criatividade imensa nos bastidores e conseguir diversificar muito o seu conteúdo, sair daquele arroz com feijão. Tá bom? Sair daquele básico dos básicos. Os bastidores também te ajudam muito isso. Produzir reels, produzir fotografia. Se você não tem ainda a técnica ali de produzir reels, produz fotografia dos bastidores e coloca lá, making off, e coloca lá, vai chamar atenção. Você vai atrair mais gente para suas redes sociais. E ainda voltando aqui na questão das pregações, por exemplo, né? Das pregações, dos testemunhos, de maneira geral, você pode tirar algumas frases dessas pregações e postar essas frases, dando, é claro, o devido crédito a quem falou. Lembra sempre, gente, disso. É um parênteses que eu abro aqui, mas a gente sempre utiliza isso. Coloca ali o nomezinho da pessoa, cita a pessoa na postagem, marca a pessoa lá, tá? Então as frases, aquela frase de impacto
que rolou naquela pregação. Faz uma foto do pastor, da pastora, do missionário que estiver pregando ou de quem testemunhou. Faz uma foto dele, coloca a foto lá, faz uma arte bonitinha, coloca aquela frase de impacto que ele falou ali e também vai surtir um efeito muito bacana. Outra ideia de conteúdo para vocês. Dá uma olhada nos nossos aqui para você ter uma noção. Agora, beleza. Hugo, você falou aí pra gente sobre muita coisa sobre produzir durante os cultos, né? Show de bola. Já entendi, já anotei aqui. Mas e fora desse momento? O que vocês têm produzido fora dos momentos de culto, gente? Bom, aqui a gente tem feito o seguinte, algo que tem dado muito certo, um resultado muito bacana pra gente. Nós estamos produzindo séries específicas de mensagens, tá? Essas séries de mensagens, você, é claro, fora do momento de culto, você precisa conversar com o seu pastor, com o seu líder, pedir autorização. Até hoje a gente faz isso, gente. O nosso processo é esse, tá bom? Unidade, hierarquia e disciplina. Não esqueça desses detalhes. Então a gente vai, pede autorização, estamos com essa ideia aqui, vamos fazer assim, assim, assado. Posso, pastor? Posso, pastora? Tá liberado? Tá liberado, Hugo, pode fazer. Então aí a gente parte para a nossa produção. A gente pode produzir, por exemplo, séries de estudo bíblico mesmo, né? De devocionais, palavras devocionais. A gente fez aqui por um bom tempo o Grão de Sabedoria na Cadevre, tá? Que teve um efeito muito bacana. Então, assim, é série sobre curiosidade, gente. Curiosidades bíblicas ou não bíblicas, né? Curiosidades não bíblicas, mas respondidas à luz da Bíblia, né? Por um cristão, de fato, separar um pastor, um líder de jovem que tem um conhecimento diferenciado em alguma área, faz uma série de mensagens, de conteúdo com essa pessoa, tá? Isso também vai te ajudar a atrair muito mais gente, vai diversificar o seu conteúdo, vai sair daquela mesmice, sair daquele quadradinho. Ficou quadradinho aqui? Ficou muito não, né? Deixa eu fechar aqui. É um quadrado que eu quis fazer, tá? Mas não deu muito certo não, ficou mais um círculo. Aí você vai sair desse quadrado ali, dessa mesmice, e vai começar a diversificar os seus conteúdos. Mais um conteúdo que está super em alta e que te ajuda a produzir muito mais coisa do que simplesmente ele, digamos assim, são os podcasts. Às vezes você pensa, pô, podcast, Hugo, mas eu vou demorar 2, 3, 4 horas para conseguir produzir um podcast e vou ter um vídeo só. Não, muito pelo contrário. Você vai cortar esses vídeos, vai fazer aquele monte de videozinho menorzinho, curto, para chamar a atenção das pessoas. Você vai ter o vídeo inteiro. Você pode produzir os bastidores do seu podcast. Você pode antecipar sobre o assunto do seu podcast e vir produzindo durante a semana algumas coisas relacionadas ao assunto que vai ser tratado, despertar a curiosidade, deixar perguntas no ar. Ah, mas isso daqui, isso. Como é que é esse outro assunto, pastor? Ah, esse assunto é muito interessante. Nós vamos tratar sobre ele no nosso podcast sexta-feira. Não perde. Então aí você desperta a curiosidade, você começa a prender as pessoas dentro das suas redes sociais e aumentar a sua audiência, aumentar o seu engajamento de maneira geral. Então os podcasts também são outro tipo de conteúdo que te ajudam a diversificar tudo que você produz aí na sua igreja. Hugo, é muito difícil fazer? Gente, se você ficar 100% preso às questões técnicas, pode ser relativamente difícil e bem custoso, tá? Mas, conforme eu falei aqui, faça o melhor que você pode com o que você tem nas mãos hoje para fazer. Então você produz um podcast numa sala, se você escolher uma sala vedada de áudios externos e um celular, você já faz o podcast, gente. Então você já consegue fazer algo bem feito, coloca ali um celular bonitinho, bem feitinho, faça uma imagem legal, depois faz os cortes bonitinho, dá aquela melhorada básica na edição e você já consegue produzir toda essa leva de conteúdo que eu comentei aqui de uma única produção. Você vai tirar todos esses conteúdos e você vai ter aí para a semana inteira, para o mês inteiro, dependendo do que você produzir, conteúdos para suas redes sociais, conteúdos diferenciados, conteúdos diversificados, tá bom? Para sair da mesmice. Outra modalidade aqui importante que eu já testei para vocês são os Reels, tá? O Reels, o que acontece? A entrega dele, a entregabilidade está muito alta ainda, a gente precisa aproveitar isso. Eu citei quando eu falei das pregações. Se a gente tira um trechinho da pregação e tem menos de 1 minuto, ou até 1 minuto, a gente consegue utilizar no Reels, tá bom? Então aí já é um formato de Reels com conteúdos prontos, digamos assim. Você vai tirar de uma pregação, você vai tirar um trechinho de um louvor, um trechinho de uma dança das crianças, alguma coisa nesse sentido, e vai usar, coloca no Reels, porque a entrega dele está muito maior. Mas a gente pode também produzir conteúdos específicos para o Reels. Tá? E são diversos, são vastas as nossas opções, né? Jovens, sejam criativos, lembre-se da matriz, e seja igual à sua matriz, beleza? Criatividade. Dá uma olhada nesse Reels aqui sobre tá na Bíblia ou não está. Olha que maneiro. Se você tem uma ideia dessa e consegue fazer algo parecido, vai modelando, pega a ideia, muda uma coisa, muda outra, muda as frases e consegue fazer um desse formato. Dá uma olhada nesse daí.
Eu ouvi que tá na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas esse com certeza tem. Vai ter com a formiga preguiçosa. E tem aquele versículo que fala que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Não, senhora, isso é uma música. Mas me falaram que o Senhor conhece a quantidade de cabelo que eu tenho. Sim, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mas tem um versículo que a gente pratica muito. É dando que se recebe. Não. O versículo é: mais bem-aventurado é dar que receber. Não esperar nada em troca. Isso aí. Tá vendo como é importante você conhecer a palavra de Deus? E a própria palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E para isso você precisa ler a Bíblia periodicamente. Então estude para você não passar vergonha, hein? Outra forma de você criar bons conteúdos é você explorar as datas comemorativas, gente. Aqui mesmo a gente produziu para o mês do voluntário, por exemplo, nós produzimos uma série de mensagens. Escolhemos ali algumas pessoas que são voluntárias na igreja, voluntárias de referência na igreja, trouxemos ela para o estúdio, sentamos aqui e batemos um papo com ela. Ficou muito legal, foi uma espécie de uma entrevista, digamos assim, né? Então ficou muito maneiro. Então você pode fazer série de mensagens, nós fizemos também a série de mensagens muito bonita para o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres, a gente começou a trazer conteúdos para essa data comemorativa quase que uma semana antes, acho que nós fizemos 6 dias anterior, e no Dia da Mulher nós entramos com uma mensagem da pastora. Então, antes disso, nós trouxemos mensagens de testemunhos que edificavam as outras mulheres. Ficou muito legal, muito bonito, muito bacana. Nós temos ela tanto nas redes sociais da AD Cadebre, a série completinha, e temos na rede social da @planproduções, nós temos como que nós fizemos, o passo a passo de como que nós fizemos essa série. Então lá você aprende a fazer a parte técnica, e na rede social da Cadev você assiste como que ficou. Então, com as datas comemorativas, é um prato cheio para você produzir bons conteúdos, para você diversificar os seus conteúdos. Além de séries, você pode fazer ensaios fotográficos, você pode fazer as artes que são de praxe fazer. Para o Dia dos Pais, por exemplo, a gente fez um ensaio fotográfico no final do culto ali rápido, chamamos alguns pais com seus filhos, fizemos algumas fotografias, e dessas fotografias nós geramos um Reels. Fizemos um videozinho bem curtinho, de 15 segundos talvez. Dá uma olhada nele aí para você ver como que ficou. Você viu aí como que ficou bacana? Foi usado o aplicativo Mojo, tá? Mais uma dica, tome nota aí, Mojo, M-O-J-O, para fazer esse vídeo aí, esse Reels aí que nós fizemos. Tá bom? Então, mais uma dica de conteúdo, de como diversificar, de como sair da mesmice, de como mudar tudo que você faz aí. E falando nas datas comemorativas, nós temos um bônus para vocês aí. A equipe já está encaminhando, ou já encaminhou, né? Não sei para vocês. Vai estar liberado aí na nossa aula, tá? Um calendário de datas comemorativas voltado para a igreja, beleza? Então, para você pautar aí a produção dos seus conteúdos, dentro desse calendário aí é mais uma dica, uma orientação e um bônus que a gente está deixando para vocês aqui. Creio eu que você tomou nota de todas essas dicas, né? Nós vamos agora para o nosso 7º e último passo, gente, muito importante também. E o nosso 7º passo é a constância. Tome nota aí, porque em tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos ser constantes. Na nossa vida de oração, por exemplo, não é diferente. A gente precisa ter constância em oração, tá? Normalmente a gente não ora agora para no minuto seguinte ou no mesmo momento ali a gente ter a resposta. Não, é uma constância em oração para a gente alcançar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente busca ali de fato, né? A não ser em casos específicos, porque Deus é todo poderoso, Ele pode fazer e faz da maneira que Ele quer, né, gente? Nesse momento aqui eu não estou espiritualizando as coisas não, só estou dando um exemplo para vocês entenderem, tá ok? Então a gente sabe que Deus tem todo o poder para fazer no momento e na hora que Ele quer. Mas muitas vezes nós sabemos também que Deus utiliza todo esse caminhar para que a gente alcance ali em determinado ponto o que a gente estava buscando. Porque todo esse caminhar também faz parte do processo, ok? Então na nossa vida de oração é assim, na nossa vida de leitura da palavra é assim, tem que ter uma constância e no mundo digital não é diferente. A gente precisa ter uma constância para alcançar o que a gente quer. Não vá pensando, não vá produzir conteúdo pensando que eu vou começar hoje e amanhã minha rede social vai estar cheia de pessoas, todo mundo querendo aceitar Jesus e todo mundo querendo vir à igreja, não tem mais lugar para isso. Não é assim que acontece. A gente precisa de uma constância, a gente precisa vir construindo, é no caminhar que as coisas vêm acontecendo. O processo vem se desenvolvendo no passo a passo, no caminhar das coisas, ok?
Então fica ligado nisso, a gente precisa de constância. Até o algoritmo, os algoritmos das redes sociais, eles prezam e valorizam a constância, tá? Porque se você se propõe a fazer um conteúdo por semana, é diferente de quem se propõe a fazer 3, e é diferente de quem se propõe a fazer 5, e é diferente de quem se propõe a fazer 15 conteúdos por semana. A constância, tá, faz com que o algoritmo também goste mais de você, goste mais da sua rede social. Então, tecnicamente, a constância também é muito boa. E espiritualmente para nós, ministerialmente, pensando no departamento de mídia, a nossa presença na internet enquanto ministério de fato, a constância também é muito importante, porque essa constância, ela preza pelo relacionamento, ela aumenta o nosso bom relacionamento com o nosso público. Então, esta constância vai nos aproximar mais do nosso público também. Então, o nosso 7º passo, desde o nosso exemplo aqui na oração, que eu deixo um exemplo para vocês, e já aquela cutucadinha básica de que nós precisamos ter constância na nossa oração, precisamos ter constância na nossa leitura da palavra e precisamos ter constância na produção dos nossos conteúdos para as redes sociais. Aí sim, a gente vai alcançar o objetivo desejado, que é levar o reino de Deus a muito mais pessoas através da internet. Este foi o nosso 7º passo, gente. Agora vocês vão juntar os 7 passos que nós deixamos aqui para vocês e aí eu te digo com toda certeza, vocês terão sucesso nas redes sociais de vocês. Vocês terão sucesso na produção e na diversificação de conteúdo para as redes sociais e não tenho dúvida alguma que vocês vão conseguir atrair muito mais pessoas para o reino de Deus através das redes sociais que vocês gerenciam. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho aí para a edificação da sua vida, né? Para que você consiga melhorar um pouquinho que seja o trabalho que você realiza, eu conseguir contribuir um pouquinho para que você alcance mais vidas para o reino de Deus através da internet. Essa era a minha proposta aqui hoje para vocês, né? E eu estou super à disposição, gente. Já citei aqui algumas vezes, @planproduções no Instagram, lá a gente dá muitas dicas práticas, por isso que eu sempre falo sobre isso, porque lá a gente coloca a mão na massa no Bora Produzir, então é muito bacana, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar lá, é super bem-vindo. O meu propósito de vida é fazer da internet um lugar de socorro e refrigério, onde as pessoas possam encontrar cada vez mais paz, alegria, vida abundante e salvação. E o seu? Qual é o seu propósito? Deus te abençoe.